Meu namorado tinha Vamos um à grupo bem história. fechado, 3 rapazes e uma garota. Antes de me apresentar a eles, ele me deu um sermão daqueles sérios, sem espaço pra piada. Se você ousar mexer com a Lila de qualquer forma, a gente termina na mesma hora, sem papo. Eu balancei a cabeça obediente, mas internamente estava vibrando de animação. Roubar os holofotes da princesinha do rolê, isso a gente faz com maestria, né? Garotas como eu curtem esse tipo de desafio. Ele repetiu com expressão de quem falava a coisa mais sagrada do planeta. Mesmo sendo minha namorada, a Lila continua sendo a prioridade máxima no meu peito. Se quiser continuar comigo, precisa respeitar e cuidar dela. Depois dessa fala absurda, minhas amigas da República quase explodiram de gargalhadas. Tampei a boca delas na hora, sorrindo meiga enquanto concordava. Claro, querido, seus amigos são meus amigos. Eu e a Lila vamos nos tornar inseparáveis logo. Elas saíram batendo a porta, indignadas me vendo fingir submissão. Você é a mais gata do campus inteiro e tá se diminuindo por causa de um cara e da irmãzinha dele. Vai se arrepender feio. Eu nem dei bola. Peguei no braço do Lucas com carinho. Vamos, não vamos deixar seus amigos esperando. Abri a porta do apartamento deles e lá estava ela, ocupando o centro do sofá, tipo soberana no trono, vestidinho leve, carinha angelical, o tipo que os caras classificam de inocente e intocável. 2 gatos sentados, um de cada lado, colados nela sem disfarçar. Eu imaginava que a tal rainha seria arrogante e metida, mas assim que me avistou, ela pulou do sofá, correu até mim e segurou minhas mãos toda empolgada. Você deve ser a nova namorada do Lucas. Meu Deus, que linda. Esses aqui são o Bruno e o Caio. Ei, rapazes! Parem de ficar olhando e deem as boas-vindas para nossa nova integrante. Ela me apresentou para os outros 2. Senti uma energia pesada vindo dos 2 imediatamente. O Bruno, de óculos, deu um sorrisinho forçado e mal tocou minha mão. O Caio, cabelo curto e cara de poucos amigos, cruzou os braços e nem tentou esconder o desdém. Umedeci os lábios e abri um sorriso ainda mais largo. A Lila seguia segurando minha mão, falando sem parar. Como uma gata dessas se apaixonou pelo Lucas? O que você viu nele, hein? O Lucas bagunçou o cabelo dela com afeto, tirou a jaqueta e jogou na cadeira dela. Você tá no seu período, né? Toma, fica quentinha. Ela olhou pra mim na mesma hora, como quem testa. Não vai rolar ciúme aqui, né? O silêncio caiu denso. Lucas franziu a testa. Eu levantei uma sobrancelha bem tranquila. Ciúme? Lógico que não. O Lucas já me explicou que você é tipo a irmãzinha caçula de todo mundo. Agora que te conheci, compreendo perfeitamente. Você é adorável demais, doce, normal que eles te tratem como princesa. Os rapazes relaxaram na hora. A Lila congelou por um instante, mas logo voltou a sorrir. Nossa, você é tão diferente das outras. As ex do Lucas viviam competindo comigo sem motivo. Eu queria a amizade, mas elas sempre me detestavam. Ela corou levemente, fazendo aquela expressão de me protejam. Os caras pararam de namorar por causa dela, né? Fez uma pausa e olhou pro Lucas com ar de repreensão. Nem acredito que você se apaixonou pela Marina. Ela deve ter um truque e tanto. Eu só sorri fingindo não captar a indireta. Chegou a comida. Senti que a Lila tramava algo. Fiquei na minha, preparada pro primeiro confronto real. Tomara que ela seja boa nisso, porque eu detesto jogo fraco. De repente, ela deu um gritinho. Um pouquinho de caldo quente caiu no colo dela. Segurou o vestido. Cara de dor. Eu ia perguntar se estava tudo bem, mas o Lucas me empurrou pro lado e me jogou no chão. O Bruno explodiu. Eu sabia, todas iguais. Fez a boazinha antes e agora mostrou a verdadeira cara. O Caio ajeitou os óculos de lado. A gente jurou proteger a Lila pra sempre. Ninguém toca nela. Primeira vez que te vê e sua namorada já machuca ela por ciúme. Lucas, explica isso aí. O rosto do Lucas escureceu. Marina, pede desculpas pra Lila agora. Ela se encolheu nos braços dos caras, me lançando um sorrisinho vitorioso por trás. A maioria das meninas teria largado tudo ali mesmo depois de levar um empurrão do namorado e ser acusada na frente de todo mundo. Mas eu não sou a maioria. Meus olhos encheram d'água na hora. Segurei o choro com dificuldade. Minha voz saiu tremendo. Desculpa, Lila, eu não te vi quando fui pegar o caldo. Eu amo muito o Lucas e quero mesmo ser sua amiga. Você é tão legal. Vai me perdoar, né? A Lila travou o corpo inteiro rígido, forçou um sorriso duro. Claro, gente, não briguem com a Marina. Não foi de propósito. Me joguei nos braços do Lucas, lágrimas escorrendo enquanto olhava pra ele com cara de machucada. Pela primeira vez ele pareceu culpado de verdade. Me abraçou forte. Ia falar algo, mas a Lila cortou. Vamos terminar de comer e ir pra piscina. Lucas, você ia me ensinar a nadar, né? Comprei um biquíni novo e tudo. Assim que ela falou, ninguém mais ligou se eu tinha comido ou não. Os caras largaram os talheres. Bora! Os 3 cercaram ela como se fosse uma celebridade, me deixando pra trás sozinha.
O Lucas me olhou de canto, mas a Lila já grudou nele, perguntando sobre nada e tal. O Bruno resmungou. Eu nado melhor que o Lucas. Deixa que eu te ensino. Ela sorriu. Meiga, um de cada vez. Você vai. Depois. Chegamos na piscina do condomínio. Ela apareceu com um biquíni discreto, floral e grudou no braço do Lucas sem pudor nenhum. Mal pisou na água, deu um gritinho e pulou no colo dele. Eu saí com o meu biquíni, bem mais chamativo, óbvio, e vi a cena toda. Falei calmamente. Lucas, eu também não sei nadar direito. Me ensina. Eles viraram pra mim, olhos arregalados. Pra uma menina que se vira bem como eu, a aparência conta muito. Outros caras na piscina já estavam me secando. O rosto do Lucas escureceu. Soltou a Lila sem querer e veio na minha direção. Mas ela pegou a mão dele rápido, sorrindo pra mim. Desculpa, Marina. Hoje o Lucas é meu. Ele hesitou. Coçou o nariz. Eu prometi pra Lila primeiro. Espera um pouquinho só. Eles entraram na água juntos. Ela ficava espirrando água, grudando nele o tempo todo. Eu observava quando um cara desconhecido se aproximou. E aí, linda? Quer que eu te ensine a nadar? O Lucas ficou preto na hora. É minha namorada. Sai fora. O cara olhou pro Lucas, depois pra Lila, colada nele e riu debochado. Quer tudo pra você, né? Tem namorada, mas tá grudado na outra. O Lucas quase explodiu. Do que você tá falando? Eu vejo a Lila só como irmã. Uma irmã que você tá colando demais. Quase ri alto, mas segurei pra não piorar a briga. Falei pro cara. Valeu, mas tô de boa sozinha. Ele saiu resmungando, mas deixou o número. Linda. Se cansar dele, me liga. Assim que ele sumiu, o Lucas virou pra mim, gritando. Esses caras só querem se aproveitar de você. Você pode ter um pouco mais de... Baixei os olhos fingindo nervosismo, mas na real tava entediada pra caramba ali sozinha. Já que você tá ocupado ensinando a Lila, quem sabe o Bruno ou o Caio me ajudam. Eles são tão legais, amigos de verdade. Não vão tentar se aproveitar de mim, né? O Bruno, que estava sentado pertinho na borda, soltou na lata. Quem aqui tá querendo se aproveitar de você? Tá se achando a rainha do pedaço, ou o quê? Eu abri um sorriso inocente. Perfeito. Então bora. Me ensinem vocês dois. Meu Deus, cheguei, que foi isso? A Marina jogou uma isca tão sutil e os caras morreram na hora. Tipo, se vocês são tão amigos de verdade, provem. Eu senti o orgulho danado dela. Ela não tava chorando, só tava expondo o jogo com toda a classe. A Lila deve estar fervendo por dentro. Isso é poder de verdade. Eles resmungaram, mas acabaram me ajudando a entrar na água. Tipo de má vontade. De longe veio a voz irritadinha da Lila. Lucas, foca aqui, vai! Olhei de canto e peguei o Lucas me encarando várias vezes. Desde que eu entrei na piscina, ele estava distraído, olhando mais pra mim do que pra ela. A Lila já estava ficando visivelmente irritada. Pisquei devagar e do nada fingi uma cãibra forte na perna. Caí direto nos braços do Bruno. Ele ficou paralisado. Ai, tá doendo muito. Pode massagear um pouquinho? Esqueci de alongar antes de entrar. Falei baixinho no ouvido dele enquanto olhava pro Caio com carinha de sofrimento. O Caio hesitou, mas mergulhou e começou a massagear minha panturrilha de leve. De repente, a voz aguda da Lila cortou o ar. Bruno! Ele se assustou, me soltou rápido e nadou pra ela. O empurrão brusco me fez afundar. Engoli um monte de água. O pânico de me afogar veio na hora. Me agarrei no Caio por instinto, e nossos lábios se encostaram enquanto eu tentava pegar ar. Os olhos do Caio se arregalaram. Quando a perna melhorou, saí pra borda. Ele virou o rosto pro outro lado, sem conseguir me olhar. Assim que pisei fora da água, a Lila veio marchando furiosa. Marina, você é a namorada do Lucas. Como pode ficar tão grudada no Bruno? Abraços, beijinhos na frente de todo mundo. Cadê o respeito com o Lucas? Eu fiz cara de magoada. Ia explicar, mas o Bruno e o Caio falaram juntos. Não foi nada disso. A voz do Caio saiu alta, quebrando o silêncio. A Lila tá inventando. Ela tava se afogando de verdade. Eu vi tudo. Foi reflexo. Não beijo nenhum. E o Bruno só estava ajudando. O Bruno, ainda pingando água da cabeça raspada, apertou a mandíbula e cruzou os braços. Chega de palhaçada, Lila. O silêncio que veio depois não era daqueles tensos de sempre. Era tipo expectativa. Algo no grupo tinha mudado de vez. O Lucas me olhou confuso, como se o chão tivesse sumido debaixo dele. Caio? Você tá defendendo a Marina? O Caio virou pra ele sério. Tô falando a verdade. Ela não merece isso tudo. A Lila deu um passinho pra trás. As bochechas coradas ficaram pálidas. Vi o lábio dela tremer de leve. Estava perdendo o controle. Me sequei devagar com a toalha, fingindo ainda estar um pouco tonta. O Lucas veio até mim sem graça. Pôs a mão no meu ombro. Marina, eu só me assustei. Achei que você tinha feito algo com a Lila. Por que você pensaria isso?
Perguntei suave, olhando nos olhos dele. Você acha mesmo que eu faria mal pra ela? Ele hesitou. Não, claro que não. Me afastei devagar, sem fazer cena. Enrolei a toalha bem firme e fui pras cadeiras no canto da piscina, onde deixei minhas coisas. Sentei cruzando as pernas. Comecei a secar o cabelo com calma, cada movimento calculado. A Lila ficou sozinha na borda da piscina. Pela primeira vez, nenhum dos caras estava do lado dela. Todos olhando com dúvida até o Lucas. O Caio se aproximou com uma garrafa d'água. Tá tudo bem? Levantei os olhos. Reparei nele direito pela primeira vez. Jovem, uns 22, sem barba. Uma cicatriz pequena na sobrancelha que dava um charme extra. Obrigada pelo que você falou lá. Não precisava se queimar assim. Ele baixou a voz. Ninguém merece passar por isso. Senti algo diferente no tom dele. Não era só lealdade de amigo, era mais pessoal. Me inclinei um pouquinho. Sabe o que é mais engraçado? Não foi a água que me fez sentir que estava me afogando. Ele abriu os olhos mais, depois baixou a cabeça, coçou a nuca, sorriu tímido. A Lila interrompeu, chegando com a voz doce de sempre. Marina, a gente pode conversar sozinha? Olhei para ela sem sorrir dessa vez. Pra quê? Mais uma encenação? Os olhos dela faiscaram de raiva, mas ela se segurou. Só quero resolver isso na frente de todo mundo ou em particular pra ninguém ver se você fizer drama de novo. O sorrisinho dela quebrou. Não falou mais nada, virou e saiu em silêncio. O Caio me olhou com surpresa e um brilho de admiração. Você é diferente mesmo? Eu sei, respondi. E já estava na hora de alguém perceber. O Lucas veio de novo, cauteloso. Marina, hoje à noite a gente conversa. Olhei direto nos olhos dele, sem lágrima, sem carinho. Só calma. Sobre o quê? Sobre como eu te empurrei por causa de uma besteira. Engoli o seco. Eu errei feio. E eu errei mais ainda ficando. Levantei e saí. Deixei o complexo da piscina com o coração tranquilo, corpo ainda quente do sol. O ar do campus estava cheio de cochichos. Não dava para ouvir direito, mas era aquele barulho que avisa. A coisa tá mudando. Caminhei descalça pelo corredor molhado, sandálias na mão, sentindo os olhares nas costas, como perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. Não olhei para trás. No dormitório, as meninas não estavam. Sentei na cama, larguei a toalha, vesti um moletom largo. Me olhei no espelho. Cabelo escuro, molhado, pele clara, olhos serenos, sem maquiagem borrada, sem drama. Era exatamente isso que desmontava a gente como a Lila. A mensagem chegou à noite. Número desconhecido. Marina, precisamos conversar. Respondi na hora. Não, obrigada. No dia seguinte, o campus acordou quieto demais. Na sala grande de aula, a Lila estava na frente com vestido clarinho, cabelo impecável, mas os ombros tensos, mãos mexendo no caderno sem parar. O Lucas sentou 2 fileiras atrás, não do lado dela. O Bruno chegou atrasado, alto, atlético. Evitou olhar para ela. Sentou perto da porta. O Caio veio depois. Pasta apertada no peito, óculos meio tortos. Quando nossos olhos se cruzaram, desviou. Mas não de culpa, de determinação. O professor começou a falar, mas ninguém prestava atenção. A Lila levantou a mão, voz fraquinha. Professor, posso sair um minutinho? Não tô me sentindo bem. Olhou pro Bruno, esperando que ele levantasse e fosse atrás, que a salvasse. Ninguém se mexeu. Ela saiu sozinha. Os cochichos explodiram. Eu continuei anotando. 2 minutos depois, a porta abriu com força. A Lila voltou, olhos vermelhos, respirando rápido. Se apoiou na mesa dramaticamente. Desculpa, é que tudo isso tá me afetando demais. O Bruno se levantou enfim. Lila, para. Voz seca, sem carinho. Ela olhou como se tivesse levado um tapa. O quê? O de ontem. Isso. Passou a mão no cabelo. Você me mandou mensagem pedindo pra fingir que estava mal. Disse que assim a gente ia lembrar o quanto você é importante pra nós. A sala ficou muda. A Lila balançou a cabeça. Não, Bruno, você entendeu errado. O Caio se levantou, abriu o celular. Não entendeu. Leu a mensagem em voz alta, palavra por palavra. Voz firme, sem tremer. Eu levantei os olhos pela primeira vez. A Lila me olhou desesperada. Marina, fala alguma coisa. Levantei devagar. Não tenho nada pra dizer. Você sempre foi a que falava por todo mundo. O professor tossiu sem graça, mas já era tarde. O encanto tinha quebrado. A Lila saiu correndo da sala. Dessa vez ninguém foi atrás. O Caio sentou. O Bruno ficou de pé mais um segundo, como se tivesse acordado de um pesadelo longo. O Lucas nem me olhou. Voltei a escrever. Pela primeira vez, a princesinha estava sozinha e o silêncio não a protegia mais. O Lucas me alcançou no corredor externo, descendo as escadas. O sol da tarde batia de lado, sombras compridas no piso. Ouvi os passos antes do nome. Marina,
Não parei. Marina, espera. Suspirei e virei devagar. O Lucas estava na minha frente. Alto, ombros largos, 22 anos, cabelo escuro, sempre no lugar. O rosto confiante de sempre agora parecia desmontado, peças fora do eixo. O que você quer? Perguntei sem emoção. Dureza, mas sem doçura. Conversar. Ele passou a mão na nuca sem graça. Preciso te explicar o que rolou. Não cortei. Você precisa se explicar pra você mesmo. Isso o pegou de surpresa. Ficou sem reação por um segundo. Não fica assim. Eu só tava tentando proteger a Lila. Ela sempre foi delicada. Sorri de leve, sem calor. Não é delicada, Lucas. É conveniente. Ele franziu a testa. Como você pode falar isso depois de ver tudo? Dei um passo pra frente, não invadindo. Só o suficiente pra ele me encarar nos olhos. Porque eu vi esse tipo de coisa anos antes de te conhecer. Esse papel não nasce do nada. Se treina. Ele ficou quieto. O barulho do campus continuava. Risadas distantes, portas batendo, gente indo e vindo. Mas entre a gente o ar pesava. Ontem continuei. Quando você me empurrou, não foi a queda que doeu. Baixei os olhos por um instante. Eu sei. Desculpa. E era verdade. Mas não resolve. Ele ergueu a cabeça rápido. O que mais você quer que eu faça? Pergunta errada. Não quero que você faça nada. Quero que perceba que nunca me escolheu de verdade. Respirei fundo. Sempre foi a Lila em primeiro lugar. Eu ficava em segundo, no máximo. Ele balançou a cabeça. Não é assim. É sim. Inclinei a cabeça pro lado. Ontem na piscina, quem você acreditou sem nem pensar duas vezes? Na sala? Quando ela desmoronou? Pra quem você olhou primeiro? Ele apertou os lábios. E agora? Finalizei. Você tá aqui porque o grupo tá rachando. Não porque perdeu algo comigo. Isso o quebrou de vez. Eu te amo, disse quase implorando. Olhei pra ele um tempão. Vi o cara que precisava ser o salvador, que precisava de alguém dependendo dele pra se sentir importante. E entendi que com ele sempre ia ter uma Lila. Com outro nome, outro rosto, mas sempre alguém pra proteger. Não, respondi suave. Você ama a segurança que eu não te dou. Eu não vim pra ser o porto seguro das suas inseguranças. Dei um passo pra trás. Marina, é assim que tem que ser. Tirei devagar o anel que ele tinha me dado no começo do semestre. Coloquei na palma da mão dele. Não te odeio, Lucas. Mas também não vou brigar por um lugar que nunca existiu pra mim. Ele fechou os dedos em volta do anel. Não tentou me segurar. Afastei sem pressa. Sem choro. Cada passo firme. Final. Na praça central, o Caio estava sentado num banco de concreto, lendo um livro. Quando me viu, levantou os olhos. Procurou no meu rosto algum sinal de desabafo ou drama. Não achou. Tá tudo bem. Sentei do lado dele. Acabou. Ele assentiu devagar. Não comemorou. Não perguntou mil coisas. Só fechou o livro. Se quiser silêncio, disse. Eu fico quieto. Olhei pra ele. Aquela frase simples fez algo dentro de mim que o Lucas nunca entendeu. Valeu. Ficamos ali vendo o sol descer atrás dos prédios do campus. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti que o jogo não estava mais contra mim. Não sei quanto tempo passou. O sol já tinha sumido quando o Caio se levantou. Quer dar uma volta? Assenti. Levantei, sentindo o corpo mais leve, mas também mais exposto. Ele andava com as mãos nos bolsos. Passos calmos. Nem rápido demais, nem colado. O silêncio entre nós era tranquilo, gentil. Vi o Lucas antes. Disse sem me olhar direto. Parecia perdido. Ele tá. E você? Eu, por fim, me achei. Ele assentiu. Por um momento achei que ia ficar nisso, mas depois de uns segundos baixou a cabeça e murmurou. Posso perguntar uma coisa sem soar estranho? Tenta. Te incomodou o que rolou na piscina? Pare. Ele parou também. A luz dos postes caía suave no rosto dele. Mandíbula firme, mas uma expressão meio desajeitada, fofa, que eu nunca tinha notado. O beijo? Ele assentiu sem erguer os olhos. Não me incomodou. Foi loucura. Mas foi real. Ele soltou uma risada baixa, aliviada. Daquelas que saem quando a pessoa acha que pisou na bola. Achei que você ia me odiar por ter salvado e por não saber o que fazer depois. Olhei pra ele um segundo. Cabelo bagunçado, óculos meio tortos, camiseta amassada. Não era o cara de capa de revista como o Lucas, mas tinha uma honestidade na bagunça dele que me pegava. E agora, como você quer agir? Ele pensou, olhando pro chão. Quero te conhecer. Sem a Lila, sem o Lucas, sem essa bagunça toda. Fiquei quieta. Não era declaração de amor, não tinha pressão. Só uma saída? Sim, mas sem forçar nada. Podemos sair só pra conversar sem máscaras. Pensei um instante. Eu que tinha calculado cada movimento nesse jogo, de repente estava diante de algo sem plano. Só curiosidade. Beleza. Amanhã às 6. Ele sorriu,
Um sorriso simples, sem ensaio, e me pegou de surpresa. Gosta de jazz? Nunca ouvi direito. Então, a gente começa por aí. Nos despedimos na entrada do meu prédio, sem abraço, sem toque desnecessário. Só um olhar longo antes de cada um ir pro seu lado. Subi pro quarto com uma paz esquisita, como se algo finalmente tivesse encaixado. Mas paz no meu mundo nunca dura muito. No celular, 2 mensagens. Uma do Bruno. A gente pode conversar amanhã. Preciso entender umas coisas. Outra da Lila. Você não vai me destruir tão fácil. A briga ainda não tinha acabado, mas pela primeira vez eu tinha um aliado que não usava facas e sim notas musicais. No dia seguinte, o refeitório estava mais quieto que o normal. Apesar do barulho de talheres e conversas, rolava uma expectativa no ar. Tipo, todo mundo esperando o próximo round. Eu tava de blusa bege clarinha, jeans confortável, cabelo preso num rabo de cavalo baixo. Não me arrumei pra chamar atenção, mas sabia que os olhares estavam em mim. O Caio já estava lá, sentado perto de uma janela com a bandeja. Me deu um sorriso discreto. Respondi e fui me sentar do lado. Pronta pro jazz hoje à noite? Perguntou, mexendo no arroz sem muito apetite. Sempre pronta pro que eu não conheço. Antes que ele respondesse, o clima mudou. A Lila entrou não sozinha, vestido branco, justo, cabelo solto, caindo como cascata nos ombros. Do lado, 2 meninas que eu não conhecia, vestidas parecidas, tipo guarda-costas escolhidas a dedo. Sorriam, mas os olhos eram frios. Ela parou na frente da nossa mesa, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Bom dia, Marina. Lila, parece que você tá bem ocupada ultimamente, falei olhando rápido pro Caio. Bom te ver com alguém que te entende. O Caio franziu a testa, mas ficou quieto. Ela virou pra mim com doçura falsa. Posso sentar? Não tá confortável de pé? O sorrisinho dela apertou. Tava pensando se você tinha ouvido os boatos. Levantei uma sobrancelha. Que boatos? Que você tá se aproximando de todo mundo. Bruno, Caio, até o Lucas. Tem gente dizendo que você tá brincando com todos ao mesmo tempo. O Caio se endireitou. Tensão visível na mandíbula. Quem tá dizendo isso? Ela não olhou pra ele. Tem prints, Marina? Conversas suas bem comprometedoras. Dei uma risada curta. E esses prints vieram do seu celular por acaso? Ela piscou. Não sei do que você tá falando. Ah, sabe sim. O problema é que você esqueceu que mensagem tem data e hora e dá pra ver de qual conta veio. Peguei o celular na bolsa, desbloqueei e abri a conversa que o Bruno tinha me mandado. Mostrei pro Caio. Ele leu em silêncio, depois olhou pra ela. Você fingiu que a Marina estava atrás da gente pra rachar o grupo. A Lila perdeu o sorriso de vez. E você tá cego? Acha que ela liga pra você de verdade? Sim, respondeu ele simples. Porque ela demonstra sem precisar arrastar todo mundo junto. Rolou um burburinho nas mesas próximas. Uns fingiam não ouvir, outros nem disfarçavam. A Lila me encarou sem filtro agora. O que você quer de mim, Marina? Nada. Só que pare de disfarçar insegurança de gentileza. Ela congelou. Uma das meninas murmurou algo, mas ela não se mexeu. Não sabia o próximo passo. Me inclinei um pouco, baixando a voz só pra ela ouvir. Você se acostumou a ser idolatrada, mas admiração forçada não é amor, Lila. É medo. E o seu tá acabando. Levantei com a bandeja. O Caio veio atrás. Saímos no meio dos olhares. Não falei mais nada. Não precisava. Enquanto andávamos pra saída, ouvi algo se quebrando atrás de mim. Não era prato nem copo. Era o barulho de um pedestal caindo. A encontrei no jardim lateral do campus, sentada num banco de concreto meio coberto por folhas secas caídas. Não fui atrás dela de propósito. Ou talvez sim, no fundo. O sol estava se pondo, pintando tudo de laranja forte nos arbustos e nas árvores velhas que margeavam o caminho. Um silêncio estranho. Até os passarinhos pareciam ter ido embora. A Lila estava sozinha. Sem Bruno, sem Caio, sem Lucas, sem ninguém, sem maquiagem. Os olhos menores, rímel borrado como se tivesse chorado escondida em algum banheiro, o vestido branco todo amassado. Segurava o celular com as 2 mãos, olhando para a tela sem ver nada de verdade. Parecia a uns passos de distância. Não vim brigar, falei baixo. Ela nem levantou a cabeça. Então, pra que veio? Não sei direito. O silêncio caiu pesado, do tipo que eu normalmente usaria pra virar o jogo a meu favor, mas dessa vez não queria ganhar. Não ali. A Lila finalmente ergueu os olhos castanhos, vermelhos de choro, mas sem raiva. Só um cansaço que eu nunca tinha visto nela. Todo mundo me odeia, murmurou. Não respondi na hora. Sentei na ponta do banco sem encostar nela. Eles só pararam de te seguir cegamente. Não é a mesma coisa que ódio. Ela suspirou fundo. Não, Marina. É exatamente o oposto. Baixou os olhos e largou o celular do lado. Prendeu o cabelo com um elástico que estava no pulso.
mostrando um rosto jovem, bonito, mas exausto. De perto parecia mais vulnerável e mais gente de verdade. Sabe como é crescer ouvindo que você é especial? Disse de repente. Que todo mundo gira em torno de você. Que tem que cuidar da imagem, que as outras meninas te invejam e que isso é normal. Imagino, respondi. Mas nunca usei isso como passe livre para machucar os outros. Ela deu uma risada curta, sem graça. Eu não machuquei ninguém. Só me defendi antes que me atacassem. Errado. Você fingia a inocência antes de qualquer coisa. Falei sem rodeios. A Lila me olhou como se esperasse que eu negasse, que eu a defendesse. Talvez no fundo quisesse isso. Sempre achei que se eu parasse de ser perfeita, ninguém ia ficar. Aquela frase ficou ecoando no meu peito. Doeu de um jeito inesperado. Levantei. Não é sobre ser perfeita. É sobre ser de verdade. E você nunca nos deu isso. Silêncio de novo. Ela assentiu devagar, quase imperceptível. Não sei quem sou sem a admiração dos outros. Aquilo foi sincero demais. Me pegou de surpresa. Você vai ter que descobrir, falei. E vai ter que fazer isso sem armadura, sem plateia, sem cavaleiros te protegendo. Ela ergueu a cabeça. Acha que já é tarde demais? Parei no meio do caminho de volta. Não sei, mas da próxima vez que alguém te admirar, que seja por algo real. Voltei pro prédio devagar. Tinha um nó esquisito na barriga. Não era vitória, nem alívio. Era empatia. E eu não sabia direito o que fazer com ela. A Lila não pediu desculpas, mas pela primeira vez também não tentou me derrubar. Isso já era um começo. A cafeteria de jazz ficava a umas 5 quadras do campus. Fachada de tijolo aparente, porta de madeira escura que rangia ao abrir. De fora já dava para ouvir o som suave de um trompete acompanhado por um piano baixo, como se a música respirasse devagar. O Caio me esperava na calçada, sem pose, camisa azul clara com mangas dobradas, jeans escuro, cabelo mais bagunçado que o normal, óculos meio tortos como sempre, e ele nem tentou ajeitar. Isso nele era sinal de que estava à vontade. Chegou na hora certa, disse sorrindo. Sempre chego quando vale a pena. Entramos juntos. O lugar era aconchegante. Luz baixa de luminárias penduradas, mesinhas de madeira gastas, um trio tocava no canto, piano, contrabaixo e trompete. A música preenchia o ar sem sufocar. Sentamos numa mesa perto da janela. Pedimos café e algo doce. Torta de maçã pra mim, brownie pra ele. O Caio olhava tudo como se cada detalhe contasse uma história só pra ele. Eu vinha aqui sozinho antes, confessou. Gostava de não precisar falar nada, só ouvir. E agora ele me olhou sem desviar. Agora prefiro conversar com você. Baixei os olhos pro vapor do café subindo. Não respondi na hora. Tinha algo na forma dele falar que não era pra impressionar. Era só verdade. O que você quer saber de mim, Caio? Ele se recostou na cadeira, braços cruzados. Tranquilo. Quero saber se você algum dia baixa a guarda. A pergunta me pegou desprevenida. Não pelo que era, mas pelo jeito calmo que ele perguntou. Não era cobrança. Era curiosidade pura. Às vezes respondi, mas quase nunca com gente por perto. Olhei pra ele, olhos castanhos atrás das lentes. Sem pressão, só esperando. Silêncio confortável. Me recostei também. Agora tô baixando um pouco. Ele sorriu e deu uma risada baixa. Por que tá rindo? Não sei. Achei que você ia desviar da pergunta como faz com todo mundo. Você não é todo mundo. Ficamos quietos. Mas era um silêncio bom, quente, seguro. Como se alguém finalmente estivesse ouvindo de verdade. Sem cortar, sem julgar. O Caio se inclinou um pouco pra frente. Tenho medo de estragar isso. Isso o quê? Isso aqui. A conversa, a noite, o que quer que esteja começando entre a gente. Não soube o que falar na hora. Me inclinei também. Apoiei os cotovelos na mesa e sorri de leve. Eu também tenho medo. Nos olhamos por uns segundos bons, e então, como se fizesse parte da melodia suave do jazz, nossas mãos se tocaram em cima da mesa. Não foi nada forçado, nada dramático, só honesto, sem beijo ainda, mas mais íntimo que muita coisa que já vivi. Saímos quando já estava escuro. O Caio me acompanhou até a porta do prédio. Não perguntou se podia subir, nem se a gente se via amanhã. Só me olhou calmo. Obrigado, disse. Por quê? Por me deixar te ver de verdade. E foi embora sem olhar para trás. Fiquei ali debaixo da luz do poste, coração batendo com algo novo, simples, limpo. Algo que não precisava ser conquistado, só cuidado. Encontrei o Bruno do lado de fora do ginásio, como ele tinha pedido. Encostado numa coluna, braços cruzados, cabeça baixa. O Bruno sempre foi o mais difícil de ler. Rosto anguloso, cabelo curto, barba rala que ele deixava crescer só o suficiente. Parecia maior do que era, mas naquela noite estava visivelmente cansado. Você veio? Disse sem me olhar. Você pediu. Assentiu ainda olhando para o chão.
Silêncio. O vento frio arrastava folhas pelo pátio. Depois finalmente falou. Ela me usou. Não precisei perguntar quem. E eu deixei. Continuou. Porque era mais fácil não pensar sozinho. Porque eu gostava de sentir que fazia parte de algo. Deu um passo para frente, ergueu os olhos. Enfim, tinha mais que raiva ali. Decepção consigo mesmo. A Lila me manipulou várias vezes. Mas não coloco toda a culpa nela. Culpo o quanto eu fui cego. O quanto era cômodo seguir sem questionar. Respirou fundo. Agora tô farto de ser figurante nesse teatro. Cansei de aplaudir cenas onde ninguém fala a verdade. Nos olhamos em silêncio. O Bruno, na minha frente, não era o mesmo que me ignorou no primeiro dia, nem o que me acusou na piscina sem provas. Esse Bruno estava aprendendo a usar a própria cabeça. Falei pra Lila que não conto mais com ela. O que ela disse? Que sem mim ela ia ficar sozinha. E você respondeu que isso não era problema meu. Cruzei os braços não pra me defender, mas para segurar o peso do que ele tinha acabado de admitir em voz alta. E você, Marina? Perguntou de repente. Por que aguentou tudo isso? Qual era o seu motivo de verdade? Pensei um segundo. Pela primeira vez não precisei proteger a estratégia. No começo, para ganhar dela. Depois para provar para mim mesma que eu conseguia entrar no mundo dela e não me perder. E agora? Agora só quero ficar com quem não precisa que eu finja para pertencer. Ele assentiu, olhou para o céu um instante, como se procurasse ar. Sabe, eu te subestimei. Eu sei, quase todo mundo subestimou. Deu uma risada baixa, meio amarga. Fico feliz que o Caio tá com você. Ele sempre te olhou sem medo. Eu te olhava com preconceito. Não é a mesma coisa. Ficamos frente a frente, sem rancor, sem precisar de mais nada. O Bruno estendeu a mão. Apertei. Boa sorte, Marina. Pra você também, Bruno. Nos separamos sem promessas, sem dívidas. Ele foi por um caminho, eu por outro. O grupo que um dia quisemos fazer parte deixou de ser uma bolha fechada. Não tinha mais rainha nem peões. Só gente tentando recomeçar. Voltei a ver a Lila 2 dias depois, num dos salões vazios do prédio de humanas. Não foi combinado. Entrei procurando um lugar quieto para estudar. E lá estava ela no fundo, perto de uma janela. Caderno aberto. Olhar perdido. Não disse nada quando me viu. Nem eu. Mas quando virei para sair, a voz dela me parou. Alguma vez pensou em ser como eu? Fiquei parada, a mão ainda na maçaneta. Não me virei de imediato. Nunca, respondi. Mas pensei sim em te destruir. Conseguiu, disse ela. Virei para olhar. A Lila não tinha mais aquele brilho falso de sempre. Cabelo preso de qualquer jeito, roupa básica, sem esforço para impressionar, pele limpa, sem maquiagem, voz sem teatro. Parecia gente de verdade. Nunca quis que chegasse nisso. Continuou. Mas também não soube como parar. Fez uma pausa. Não sei ser de outro jeito. Ia responder quando a porta abriu. O Lucas entrou, rosto tenso, passos decididos. Olhou para as duas, mas parou na Lila. A gente pode conversar? Ela assentiu. Eu me afastei um pouco, mas a Lila levantou a mão. Não quero que ela fique. O Lucas me olhou sem graça. Tudo bem, falei sentando na borda de uma mesa ali perto. Não me escondi, nem fingi desinteresse. Ele se aproximou dela, mas manteve distância. Não tinha mais carinho automático no jeito dele. Só uma atenção que mal cabia. Tudo saiu do controle, disse ele. Ela concordou. Sim, os meninos estão machucados. O Caio não quer mais saber do grupo. O Bruno nem fala comigo e eu fiquei sem saber quem sou sem vocês. A frase caiu pesada. A Lila piscou sem chorar, mas parecendo mais frágil que nunca. Sempre quis que você me protegesse, confessou ela. Mas no fim fui eu que te prendi. O Lucas engoliu seco, deu um passo para trás. Eu deixei você fazer isso porque tinha medo de ficar sozinho. Me inclinei um pouco para frente. Não por curiosidade, mas por respeito. Estava vendo algo se quebrar do jeito certo, sem gritaria, sem máscaras. Então isso é um adeus? Perguntou ela. Ele baixou os olhos. Isso é parar de fingir que era saudável. A Lila olhou para ele com alívio misturado à tristeza, como se uma parte dela quisesse ouvir isso há muito tempo. Espero que encontre algo de verdade, Lucas. Você também, respondeu ele. Se olharam mais um segundo, sem abraço, sem eu te amei, sem promessas. Só 2 pessoas admitindo o estrago que fizeram por medo da solidão. Antes de sair, o Lucas virou para mim. Marina, me desculpa. Levantei. Te perdoo, mas não espero mais nada de você. Ele assentiu e foi embora. A Lila não se mexeu. Eu não ganhei, falei por fim. Nem eu. Mas pelo menos paramos de mentir. Ela ergueu a cabeça sem raiva nos olhos. Só sobrou verdade. Obrigada, disse ela. Não respondi. Saí da sala devagar, passos calmos. A dinastia tinha caído. Não em chamas, não em briga, em silêncio.
As semanas seguintes foram estranhas. Não vazias, só diferentes. O grupo não existia mais como antes. O Bruno mudou para horários da noite e parou de sentar perto do Lucas. O Caio trocou de mesa na biblioteca. O Lucas ficou mais quieto, mais dentro de si, e a Lila sumiu do centro das atenções. Vi ela algumas vezes na cantina, sozinha ou com duas meninas novas. Falava mais baixo, não usava mais roupas impecáveis todo dia. Às vezes parecia cansada, às vezes em paz. Nunca mais me olhou de cima. Eu parei de tentar me encaixar. Andava pelo campus como quem não tem mais nada a provar. Minhas colegas de república, que no começo me avisaram, voltaram a falar comigo com um respeito quieto. Não diziam "eu avisei", só sorriam e abriam espaço no sofá. Numa tarde qualquer, o sol batendo quente nos degraus do prédio principal, o Caio apareceu com 2 cafés na mão, um sem açúcar. "Como você gosta?" Sentei do lado dele pegando o copo. "Desde quando lembra disso? Desde que você parou de fingir que gostava de chá?" Sorri. Ficamos quietos uns minutos. Ele olhando para o céu, eu olhando para ele. Tinha algo na calma dele, na forma de existir sem invadir, que me deixava mais segura que qualquer palavra bonita. "O que a gente vai fazer com isso tudo?" perguntou. "Com o quê?" "Com esse começo novo." Apoiei o copo no degrau e entrelacei meus dedos nos dele. "Não tenho regras dessa vez, só uma." "Qual?" "Se doer, a gente fala. Sem silêncios que apodrecem por dentro." Ele assentiu. Virou pra mim com aquele sorriso discreto que só me mostrava. "Quero que seja devagar." Eu também. E honesto. Sempre. Nos beijamos ali mesmo nos degraus, sem plateia. Não foi cena de filme, foi suave, quente, natural, como se nossas bocas tivessem se esperado sem pressa. Quando nos afastamos, não falamos nada. O mundo continuou girando, mas a gente tinha feito uma pausa onde tudo fazia sentido. De longe, vi a Lila passar. Andava sozinha, sem drama. Me viu, eu vi ela. O olhar dela era diferente, sem ódio, sem medo. Só uma aceitação quieta. Talvez nenhuma de nós fosse a vilã. Só 2 meninas que se recusavam a assumir. O Caio apertou minha mão e eu soube. Não estava mais jogando contra ninguém, nem pra vencer. Agora era só por mim. E com isso a história termina por hoje.